estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre perímetro e área. Veja os nossos objetivos. Nós vamos relembrar conceitos de perímetro e área, analisar o que ocorre nas medidas de perímetro e área de quadrados e retângulos, ao ampliar ou reduzir as medidas de seus lados e comparar medidas de perímetro e área de quadrados e retângulos. Você vai precisar para a aula de hoje do seu caderno de matemática ou folha de papel quadriculado, caneta, lápis, borracha e uma régua. Eu aguardo você pegar o seu material. E é muito importante que você anote no seu caderno a data de hoje e o conteúdo, perímetro e área. Um tempinho para você anotar. Retomando, o que nós aprendemos na aula passada foi sobre radiciação. Veja, nós aprendemos os elementos da radiciação, como é que a gente encontra o resultado de uma raiz quadrada, né? E nós começamos com o exemplo do tabuleiro de xadrez, né? Por exemplo, nós tínhamos aqui 64 casinhas no tabuleiro e era a área total, né, desse tabuleiro de xadrez. Para encontrar o lado desse tabuleiro, a gente então tirou a raiz quadrada de 64, que é o 8, porque 8 elevado ao quadrado dá 64, né? É o 8 vezes 8, foi isso que a gente viu. Bem, que está relacionado também com a potenciação, né? Porque 8 vezes 8 é uma multiplicação de fatores iguais, é a mesma coisa que 8 elevado ao quadrado. E eu vou começar a aula de hoje com uma curiosidade. Veja só, medidas do tabuleiro de xadrez. A Federação Internacional de Xadrez recomenda medida da lateral das casas do tabuleiro e das medidas das peças. Você sabia que a medida da lateral das casas do tabuleiro tem que ter entre 5 e 6 centímetros de comprimento? E que as medidas das peças, conforme o tamanho, né, da lateral das casas do tabuleiro. Tem que ser proporcional, obviamente, né? Quanto maior o tabuleiro, maior as peças também. Veja só. Mas será que o nosso tabuleiro é oficial? Esse tabuleiro que nós temos aqui na tela, será que é com as medidas oficiais? Vamos ver? Quais são as dimensões do nosso tabuleiro? Nós temos aqui na tela um tabuleiro de xadrez com quadradinhos de 1 por 1. Veja só, tabuleiro
com os quadradinhos de 1 por 1. Então, no comprimento desse tabuleiro, eu vou ter comprimento. Eu vou ter 8 vezes 1 centímetro, porque eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente sabe. E 8 vezes 1 centímetro, então, eu terei 8 centímetros de comprimento no lado desse tabuleiro. A largura vai ser a mesma coisa, porque se aqui tem um aqui também, e também são 8 quadradinhos, eu tenho 8 quadradinhos vezes 1 centímetro, 8 centímetros também. Aí eu quero saber quanto mede o perímetro deste tabuleiro que tem 1 centímetro cada quadradinho. Bom, se eu tenho 8 centímetros nesse lado, 8 centímetros nesse lado, 8 aqui e 8 aqui, sabendo que o perímetro é a adição, eu tenho que fazer a adição das medidas dos lados, então eu tenho 32 centímetros. 8 mais 8 mais 8 mais 8, perímetro é igual a 32. Muito bem. Agora, em um tabuleiro oficial, cada quadradinho mede 5 centímetros de comprimento. Deste modo, qual é a medida do seu perímetro? É a mesma coisa que eu fiz com o tabuleiro com 1 centímetro de quadradinho, que tinha 1 centímetro cada lado do quadradinho. Agora é o oficial e esse mede 5 centímetros cada lado do quadrado. Você consegue encontrar o perímetro desse tabuleiro? Eu vou dar um tempinho para você tentar fazer. Vamos conferir? Acompanhe comigo. Nós sabemos que cada quadradinho tem 5 centímetros de lado. Então, são 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. São 8 quadradinhos vezes 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 8, 40 centímetros. Obviamente, é um quadrado, aqui eu também tenho 40 centímetros, e no outro lado também, e no outro também. O que eu preciso fazer? Encontrar o perímetro desse quadrado. Então, eu tenho que somar as medidas dos 4 lados desse tabuleiro de xadrez. Foi o que eu fiz, 40 mais 40 mais 40 mais 40. E ao todo, então, posso representar assim, né? Já que são 4 vezes o 40, 160 centímetros de perímetro. E quanto à área? Veja, se cada quadradinho mede 1 centímetro de comprimento, qual é a medida da área do tabuleiro?
Bem, eu quero saber a área do tabuleiro. Mas para saber a área do tabuleiro, para ficar mais fácil, eu vou ver aqui, ó, a medida da área de um quadradinho. Ele tem 1 centímetro de lado. E 1 vezes 1, porque a área do quadrado é lado vezes lado. 1 vezes 1 dá 1 centímetro quadrado. Mas pense comigo, eu não tenho 8 centímetros aqui, eu tenho 8 quadradinhos com 1 centímetro quadrado. Então, eu já tenho o quê? 8 centímetros quadrados nesta linha. E na outra também, e na outra também, e assim sucessivamente. Muito bem, o que a gente pode concluir? Que são 8 vezes 8, por isso é que eu tenho 64 centímetros de área nesse tabuleiro. E no tabuleiro oficial? Vamos analisar aqui. Veja, eu sei que eu tenho 8 quadradinhos, um tabuleiro de xadrez no lado dele, só que agora cada quadradinho tem 5 centímetros, porque é o oficial. Bem, eu não preciso então agora fazer a medida da área de quadradinho por quadradinho, porque eu sei que se 5 vezes 8 vai dar 40, né? São 8 quadradinhos de 5 centímetros. Então, eu tenho 40 centímetros nesse lado, obviamente nesse aqui também. E eu sei que a área do quadrado pode ser calculada por lado vezes lado. Eu fiz 40 vezes 40 e obtive então 1.600 centímetros quadrados. Fica mais fácil fazer assim, né? Agora vamos comparar? Veja, eu tenho aqui o tabuleiro do xadrez que nós tínhamos colocado ali com 1 centímetro cada quadradinho. Olha o tamanho desse quadrado. A princípio a gente perguntou, será que esse tabuleiro que nós estamos usando é o oficial? Óbvio que não, com 1 centímetro quadrado não. Mas esse aqui já é a medida recomendada. Veja, nós já temos aqui cada quadradinho com 5 centímetros cada. Veja, agora eu quero que você analise comigo. Eu tenho 8 centímetros aqui. Lógico que são 8 quadradinhos de 1 centímetro. Aqui eu tenho, olha lá, 40 centímetros. Por quê? Porque são 8 quadradinhos e cada um tem 5 centímetros. 8 vezes 5, 40. Muito bem. Veja, ao aumentar 5 vezes a medida do lado do tabuleiro, que foi o que nós fizemos. Aqui tinha 1 centímetro, aqui tem 5 centímetros. Nós aumentamos 5 vezes. O que aconteceu com a medida do perímetro e da área? Vamos ver? Olha lá, eu fiz um quadro para fazer a comparação. Medida do lado do tabuleiro, 8 centímetros. No tabuleiro pequenininho, eu tenho 8 centímetros e no tabuleiro oficial, 40 centímetros. Registrei isso aqui nesse quadro. O perímetro do tabuleiro pequeno ficou 32. Né? 8 vezes 4 deu 32, nós já fizemos isso. O perímetro do tabuleiro grande, então, ficou de 160 centímetros, porque nós tínhamos 40 vezes 4, 160. Agora, repare o que aconteceu na área. Ó, isso aumentou 5 vezes. No perímetro a gente já percebeu, inclusive visualmente aqui, né, fica fácil de a gente perceber. Aumentei 5 vezes o perímetro, aumentou 5 vezes o perímetro. Ok. E na área? A área desse quadrado pequenininho, desse tabuleiro pequeno, 64 centímetros quadrados. Agora, olhe esse, 1.600 centímetros quadrados. Qual é a relação que essas duas áreas apresentam? Elas aumentaram 25 vezes. Aumentou, né? A área desse tabuleiro pequeno para esse aumentou 25 vezes, porque 64 vezes 25 é que dá esse 1.600. Então, veja a relação entre o perímetro, quando eu aumento 5 vezes, e a área. E por falar em perímetro e área, no perímetro nós usamos o quê? Medidas de comprimento e na área medidas de superfície.
O perímetro, as medidas de comprimento, referem-se ao contorno da forma. E a área, então, refere-se à quantidade de vezes que a unidade padrão cabe na superfície. Veja o que nós fizemos aqui. Bem, e será que figuras diferentes podem ter o mesmo perímetro ou a mesma área? Figuras diferentes, mesmo perímetro, mesma área. Vamos ver. Olha na tela. Nós temos algumas figuras que nós fizemos e nós vamos fazer o registro da área dessas figuras e depois do perímetro dessas figuras. Veja, olha na figura A. Eu quero saber qual é a área desta figura. Eu vou contar quantas unidades de área eu tenho na figura A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de área. Olhem lá. Na figura B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar quantas unidades de área eu tenho. Você deve estar vendo ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha para a figura C. É um quadrado de 3 por 3. A gente já sabe que tem que ser o 9. Na próxima, que é a figura D, lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5 unidades de área. Você entendeu o que nós estamos fazendo? Eu estou contando estou analisando qual é a área de cada uma dessas figuras. Será que você consegue completar a área das figuras a seguir? Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Vamos conferir a área dessas figuras? Na figura E, você deve ter colocado então 7 unidades de área. Na figura F, contando todos os quadradinhos, como cada uma unidade de área, então nós temos 7. E a letra G era uma figura diferente, né? Nós tínhamos uma unidade de área inteira e mais a metade da outra. Como é que eu posso representar a metade dessa unidade? Assim, uma unidade inteira e a metade da outra fica como 5 décimos. Ou seja, um quadradinho
4,5, não é isso? Agora a gente vai ver qual é o perímetro de cada uma dessas figuras. Veja na figura A. Eu tenho o perímetro, é o contorno dessa figura. Então nós podemos analisar assim. Olhe na figura, olha aqui no quadro. Eu vou contando cada quadradinho como uma unidade de comprimento. E se nós formos contando de 1 a 1, veja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 unidades de comprimento. Esse é o perímetro da figura A. Então, a gente anota lá no quadro. Na figura B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar as unidades de comprimento. E ao todo, então, nós teremos 12 unidades de comprimento. Na figura C, a mesma coisa. Veja, eu tenho um quadrado, eu vou contando as unidades de comprimento. 3, 3, 3 e 3, só pode ser 12. Na próxima figura, será que você consegue fazer? Eu vou esperar você completar, então, o perímetro das figuras D, E, F e G. E daqui a pouco a gente confere.
Então vamos conferir qual foi o perímetro da figura D? Contando de 1 em 1 nas laterais, mas eu sei que eu tenho 5 quadradinhos embaixo, então lá em cima eu também terei 5. 5 mais 5 já são 10, com mais 2, 12, não é isso? Bem, aqui desse lado eu tenho o 3, então é óbvio que lá do outro lado eu também vou ter 3, lá eu também já vou colocar o 3 direto. E contei de 1 em 1 ali embaixo, lá em cima também fui contando de 1 em 1, ao todo 16 unidades de comprimento. Na figura F, nós temos desse lado 4 unidades de comprimento, aqui embaixo 1, mais 2, mais 1, mais 1, aqui eu fui indo de 1 em 1, e aqui eu tenho 3, somando todas as unidades de comprimento, 14. E essa figura, que a área era diferente, vamos ver o perímetro? Nós temos aqui uma unidade de comprimento, aqui mais uma, aqui 2. Aqui eu não tenho uma inteira, então é a metade, né? É meia unidade de comprimento. Aqui eu tenho uma inteira e aqui eu tenho meia também. Então eu posso considerar que aquela meia unidade com a outra meia unidade, eu tenho uma unidade inteira. E ao todo, então, são 6 unidades de comprimento. Confere? Muito bem. Acompanhe comigo aqui no quadro. É possível que duas figuras tenham a mesma medida de área, mas não de perímetro? Duas figuras com a mesma medida de área, mas de perímetro não. Então vamos comparar aqui. Por exemplo, a figura E tem 7 unidades de área e tem 16 unidades de comprimento. Eu vou pegar uma outra figura que tenha a mesma medida de área, que é a figura F. A figura F, ela tem 7 unidades de área, mas ela tem 14 unidades de comprimento. Veja que elas não são iguais, elas não precisam ser iguais. Embora elas tenham a mesma área, o perímetro é diferente. Veja lá a figura E veja a figura F. Áreas iguais, perímetros diferentes. Agora, e o mesmo perímetro, mas a área diferente? Vamos comparar duas então. Vamos pegar duas figuras que tenham perímetros iguais. Eu peguei a figura C e peguei a figura D. Olhem lá, figura C, figura D. Eu tenho perímetro 12 nas duas, mas a área da figura C é 9 e a área da figura D é 5. Então, não tem essa obrigação, porque o perímetro é igual, a área tem que ser igual, ou o contrário, né? Acontece. Olha lá. É possível que duas figuras diferentes, agora eu vou olhar para as figuras, tenham a mesma área e o mesmo perímetro? Olhe para as figuras, figura B e figura D. São figuras diferentes, nós estamos vendo. Agora, olhe aqui nesse quadro. Nós temos a área da figura B, 5, a área da figura D, 5 também. Olha o perímetro, perímetro 12, perímetro 12. Ou seja, duas figuras diferentes também podem ter a mesma área e o mesmo perímetro. Bem, outros problemas, mesmas ideias. Eu queria que você analisasse comigo essa situação. Esta é a planta de um terreno que Carla comprou. Ela quer cercar o terreno e cada lado do quadradinho da malha quadriculada representa 1 metro. Observe e responda: quantos metros de arame Carla vai usar se fizer a cerca com 2 voltas de arame? Bem, ela vai cercar esse terreno. Então eu quero saber o perímetro desse terreno. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então eu vou fazer isso. Eu só tenho que lembrar que ela quer cercar esse terreno com 2 voltas de arame. Será que você consegue responder? Eu vou dar um tempinho para você, a gente já confere.
Vamos ver se foi assim que você fez? Olha o que eu pensei. Bom, eu preciso cercar esse terreno com arame, então eu quero saber o perímetro desse terreno. Para saber o perímetro, eu preciso saber quanto mede cada quadradinho daquele. Aqui no enunciado nós sabemos que cada quadradinho representa 1 metro. Então eu vou contando os quadradinhos. Nesse lado eu contei 5 quadradinhos, que equivalem a 5 metros. Aqui eu tenho 3 quadradinhos, 3 metros. Aqui do lado mais 3. Aqui embaixo mais 3. Aqui 2. E aqui embaixo eu tenho 6 quadradinhos com 1 metro cada um. Então, 6 metros. Ao todo, somando tudo, todo o contorno deste terreno, eu tenho então 22 metros, é o perímetro desse terreno. Muito bem. Se fosse só uma volta de arame, eu já teria a resposta. Mas acontece que nós precisamos de 2 voltas de arame. Então eu vou fazer o dobro dessa metragem. Eu vou fazer 22 vezes 2, né? É o dobro. Então nós precisaríamos de 44 metros de arame para cercar esse terreno, colocando 2 voltas de arame. Eu tenho outra situação para a gente analisar. Acompanhe comigo. Um espaço de formato quadrado será totalmente coberto por 100 placas quadradas de grama. Sabendo que a medida do lado de cada placa é 30 centímetros, quanto medirá o perímetro desse jardim? Então, analise comigo. Eu tenho um espaço quadrado e eu preciso colocar 100 placas desta daqui. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu sei que cada plaquinha tem 30 centímetros de lado. As plaquinhas são quadradas e a pergunta é: quanto medirá o perímetro desse jardim? Bom, se eu vou calcular o perímetro desse jardim, então, a princípio eu preciso da medida do lado, né, desse jardim. Eu vou deixar um tempo para você pensar, para você resolver esse probleminha. Depois a gente confere.
Vamos ver se você fez como eu? Eu pensei o seguinte, como são 100 placas, né? E como é que eu ia fazer para distribuir essas plaquinhas de grama nesse espaço quadrado? Eu sei que são 100 placas, pense. Devem ocupar todo o quadrado? Sim, tem que ocupar todo o quadrado. E a quantidade de placas no comprimento e na largura deve ser a mesma, porque o espaço é quadrado. Então, o que eu pensei? Sobre a aula anterior, nós aprendemos radiciação. Eu posso, então, fazer o seguinte, tirar a raiz quadrada do 100 e consigo, então, concluir que cada lado do quadrado eu vou ter 10 plaquinhas, porque 10 vezes 10, aí sim darão as 100 plaquinhas de grama. Ok. Sabendo que a medida do lado de cada placa de grama tem 30 centímetros, quanto medirá o perímetro desse jardim? Agora ficou fácil, porque eu sei que tem 10 plaquinhas em cada lado desse jardim e eu já sei quanto mede cada plaquinha dessa. Eu sei que tem 30 centímetros. Então, vocês concordam que eu tenho 30 centímetros vezes 10 plaquinhas? Então, eu tenho a medida do lado desse jardim, 300 centímetros. Para achar o perímetro agora, é só somar. 300 mais 300 mais 300 mais 300. 300 vezes 4. Então, o perímetro desse jardim terá 1.200 centímetros. Confere? Muito bem. Agora é o nosso quiz, perguntinhas finais. Vamos lá? Em um tabuleiro de xadrez medindo 48 centímetros de lado,
A medida do perímetro é aproximadamente quanto? Veja, 48, 48, 48, 48. Estão pedindo o perímetro. Então, eu tenho que somar as medidas dos 4 lados. Mas, eles estão pedindo a medida aproximada. 48 é próximo de qual dezena exata que a gente conhece? É próxima do 50. Então, veja, eu vou pensar no 50. 50 mais 50, 100. 100 mais 100, 200. Então, a medida aproximada teria que ser 200 centímetros. E essa daqui? Observe as figuras e indique qual tem a menor área. Analise comigo. Eu quero saber agora a menor área, unidades de área. Quantos quadradinhos ali nós temos em cada uma das figuras? Agora eu quero saber se a menor área é da figura 1, é da figura 2, é da figura 3 ou todas têm a mesma área? Vamos analisar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 5. Quem tem a menor área dessas figuras? A figura 3, né? Muito bem. E o que aprendemos hoje? Bom, hoje nós relembramos os conceitos de perímetro e área, nós resolvemos problemas aplicando essas ideias. E é isso, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula.